Permanece o risco moderado para a Covid-19 no estado. Houve piora apenas em duas regiões, a Baixada Litorânea e o Centro-Sul Fluminense, que passaram de bandeira amarela de risco baixado para laranja de risco moderado. Janeiro permanece em bandeira laranja com risco moderado de contaminação de Covid-19. A bandeira laranja começou em 30 de abril, depois que o estado saiu da bandeira vermelha risco alto. O dado foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Apesar disso, houve piora em duas das 9 regiões do estado nesta semana. A Baixada Litorânea, que inclui a região dos Lagos, e o Centro-Sul Fluminense passaram da bandeira amarela risco baixo para a laranja. As demais regiões mantiveram as mesmas faixas desde a semana passada. O norte do estado é a única área na faixa amarela. Em bandeira vermelha estão as regiões metropolitana, capital e Baixada Fluminense, Baía de Ilha Grande, de noroeste do estado. O Médio Paraíba, região metropolitana 2, que incluiu Niterói e São Gonçalo, é a região serrana, continuam com bandeira laranja. Sistema de bandeiras para riscos de Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde prevê ainda as cores verde, risco muito baixo, roxo, risco muito alto. O levantamento de secretaria nesta semana comparar a semana epidemiológica 19 a 15 de maio com 17 e 25 de abril com 1 de maio de 2021. Segundo o órgão, o Rio apresenta uma redução de 25% no número de óbitos e nas internações por síndrome respiratória aguda grave, SCRG. As taxas de ocupação de leitos no estado ontem chegavam a 85% para leitos de UTI e a 58% para enfermarias com Agência Brasil. O governo recebe 5,9 milhões de doses da vacina de Oxford neste sábado. A previsão é que até o início de junho a Fundação Oswaldo Cruz entregue mais de 16 milhões de doses, totalizando 62 milhões. Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz disponibilizará mais de 5,9 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca, produzida por ela ao Ministério da Saúde neste sábado 29. O quantitativo começará a ser distribuído aos estados. Hoje, o envio deve ocorrer pelos próximos dias. As doses serão entregues ao centro de distribuição do Ministério na cidade de Guarulhos, São Paulo. O estado do Rio de Janeiro receberá diretamente seu lote, uma vez que a sede da unidade de fabricação da Fiocruz fica na capital fluminense. Com esses 5,9 milhões, serão 46 milhões de doses de vacina entregue pelo consórcio. A previsão que até o início de junho, a Fundação Oswaldo Cruz entregue mais de 16 milhões de doses, totalizando 62 milhões. O Plano Nacional de Operacionalização da Imunização contra a Covid-19 foi atualizado conforme anúncio do Ministério da Saúde de sexta-feira, com o fim da imunização das pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência, e o será a vez dos profissionais de saúde receberem as vacinas com a Agência Brasil. Abordagem racista de PMs de Goiás revolta internauta. O que acontece com um jovem negro quando ele fazia acrobacias de bicicleta em um parque na terra do governador Ronaldo Caiado? Felipe Neto. Podre, nojento, repulsivo, patético, abusivo, revoltante. Chico Pinheiro. Quem são esses covardes fardados milicianos de qual estado? Enquanto houver racismo, não haverá nação revoltante. Ando de bike para cima e para baixo desde moleque. Nunca fui abordado desta forma escrota. E o mínimo que posso exigir como cidadão jovem negro não tem esse mínimo. Ele está sempre na mira. Que cena revoltante, tão revoltante quanto comum em nosso país. Rachadinhas Gilmar Mendes libera julgamento sobre o fórum privilegiado de Flávio Bolsonaro. Tramitação do processo foi suspensa em janeiro por determinação do próprio ministro. Data do julgamento ainda vai ser marcada.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal do CTF, liberou para o julgamento na segunda turma o recurso do Ministério Público do Rio contra decisões que garantiu o foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro. Republicanos do Rio de Janeiro, na investigação dos rachadinhas, ainda não há data para discussão no colegiado. O processo está parado desde janeiro, quando o próprio Gilmar, que é o presidente da segunda turma, suspendeu a tramitação em impasse sobre qual instância deveria julgar as acusações contra o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, que foi denunciado por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro enquanto era deputado estadual do Rio de Janeiro. A decisão que garantiu foro especial a Flávio transferiu o inquérito das rachadinhas para a segunda instância. Foi tomada em junho do ano passado pela terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, na segunda turma. O pano de fundo da discussão será a tese dos mandatos cruzados usados pela defesa do senador, no caso pela qual um político pode manter o foro privilegiado do cargo antigo após assumir um novo posto. Embora o CTF já tenha restringido o foro privilegiado a políticos para os crimes cometidos no exercício do mandato em função do cargo, os ministros ainda precisam definir que interminente tem sido chamado de ponta solta da decisão tomada em 2018. Uma delas diz respeito justamente à situação em parlamentar que deixa de ocupar o cargo, na sequência assume outro agência Estado. Protesto contra Bolsonaro reúne manifestantes em todo o país em meio à pandemia. Ato divide legendas em razão da Covid-19. Organizadores recomendam o uso de máscara e distanciamento. Protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, liderados por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos de esquerda, reúne manifestantes em várias cidades do país. Na manhã deste sábado 29. Há atos em capitais como Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Recife. As manifestações que foram alvo de críticas por acontecerem presencialmente em meio à pandemia da Covid-19 são realizadas no momento em que o país chega a 459 mil mortos pela doença, sendo que 2.418 registrados em 24 horas. Pelo menos 9 capitais, além do Distrito Federal, têm ocupação acima de 90% dos leitos de UTI. A expectativa da organização é que atos semelhantes aconteçam até o final do dia em cerca de 200 cidades, incluindo as 27 capitais em São Paulo. O protesto está marcado para as 16, com a concentração em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Como mostrou a Folha, a mobilização nacional deste sábado foi feita pensando em desgastar Bolsonaro e incentivar a CPI da Covid. Enquanto o impeachment é visto como algo ainda distante, líderes ligados à organização, porém, enxergam os atos como um impulso. O dilema entre o discurso pró-isolamento social é um incentivo à aglomeração resultou em diferentes níveis de participação, a CUT, Central Única dos Trabalhadores e MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não convocaram seus integrantes institucionalmente, embora não impeçam a ida. PT, PSOL, PC, do B, PCB, PCO e UP declararam apoio, incentivar e dispararam chamadas para os militantes, mas ressaltaram que a organização de responsabilidade de frente ao povo sem medo, Brasil Popular e a Coalizão Negra por Direitos congregam dezenas de entidades. Mesmo entre os partidos que endossaram incentivar ou não houve unidades em estado como a Bahia, por exemplo, o PT do governador Rui Costa incentivou a realização de atos virtuais.
Em Pernambuco, o Ministério Público Estadual emitiu uma recomendação de suspensão dos atos marcados para este sábado, para evitar a disseminação do vírus. Ele expediu recomendações semelhantes contra aglomeração e manifestações do apoio ao presidente Bolsonaro. Mesmo com a recomendação, o protesto foi mantido pelos organizadores, mas houve baixos do PT de Pernambuco orientou aos seus militantes que não participassem do ato presencial. No Rio de Janeiro, manifestantes começam a se reunir no centro na manhã deste sábado, na Avenida Presidente Vargas. Na altura do Monumento Zumbi, o protesto tem as seguintes pautas: pela vida, por vacina, pelo auxílio digno, a contra os cortes na educação. Os organizadores também pediram que os manifestantes lavassem 1 quilo de alimento não perecível. No último domingo 23, a capital fluminense foi o palco de uma mobilização pró-Bolsonaro 3 dias após dizer em live que voltou a ter sintomas da Covid-19. O presidente fez um passeio de moto com público estimado em 10.000 a 15.000 pessoas pela prefeitura carioca. Ao final, ele fez um discurso criticando as medidas restritivas adotadas para conter a pandemia, causando aglomerações também sem máscara, sem ministro da Saúde. General Eduardo Pazuello esteve ao lado dele em cima de um carro de som. Em Belo Horizonte, as manifestantes se reúnem na Praça de Liberdade, região Centro-Sul, na cidade local, e mesmo utilizando para os atos organizados por correligionários do presidente. O protesto começou por volta das 10, com bandeiras e camisas vermelhas. Os manifestantes seguiram em passeata até o centro. Os organizadores do ato avisam sobre a necessidade de distanciamento de 2 metros entre os participantes, o uso de máscara, álcool em gel. Uma carreta também começa a ser organizada para quem não se sentir seguro de participar de passeata. Em Salvador, a concentração do protesto acontece na Praça do Campo Grande, religião central, e reúne manifestantes com cartazes e bandeiras contra Bolsonaro. A força da oposição de esquerda estavam rachadas nos últimos meses sobre ir às ruas em meio à pandemia da Covid-19, mas entenderam que o descontrole do vírus e os índices de desemprego e fome exigem a realização de protesto. Para neutralizar as críticas tanto entre apoiadores quanto entre detratores do governo, os articuladores deram orientação de segurança para as pessoas que irão aos atos, como o uso de máscara adequada do tipo PFF2 e a ordem de manter distanciamento nas passeatas. As manifestações deste sábado abraçam ainda pautas como a aceleração da vacinação contra a Covid-19 e retorno do auxílio emergencial de 600. A luta antirracista e o combate à violência policial, o ataque às privatizações e a defesa da educação pública. Embora partidos, o movimento por trás das convocações firmem que o mote fora Bolsonaro traduz o desejo de afastamento imediato, líderes admitem haver obstáculos para desenrolar de um processo. Eles, no entanto, enxergam as mobilizações como um passaporte que pode levar a esses destinos. A avaliação é que o impeachment pode ganhar força a partir da ocupação das ruas, por isso o esforço é para pressionar o centrão fiel a Bolsonaro. Uma barreira para o processo na Câmara é o presidente da Casa, Arthur Lira, PP Alagoas, a quem cabe desengavetar um dos 114 pedidos protocolados. Na quarta-feira, 26, centrais sindicais e movimentos sindicais fazem um protesto em Brasília, no Gramado, em frente ao Congresso Nacional, para denunciar o aumento da fome no país, reclamar da gestão da crise sanitária e pedir reajuste no valor do auxílio emergencial. A iniciativa foi tratada como um ato simbólico, com a presença de número reduzido de pessoas e transmissões do discurso pelas redes sociais. Os manifestantes procuraram congressista para expor suas bandeiras e fizeram doações de alimentos para catadores
de material reciclável como João Pedro Pintombo, Julia Barbon, Leonardo Augusto da Folha Expressa. No Recife, manifestação contra Bolsonaro tem repressão da PM sem autorização do governador. Oficiais bolsonaristas teriam atuado por conta própria contra críticos do presidente. Recife, a manifestação pacífica contrária ao governo do presidente Jair Bolsonaro com centenas de pessoas terminou com forte repreensão da Polícia Militar de Pernambuco, PNPE, que disparou com balas de borracha e usou spray de pimenta e bombas de efeito moral em manifestante. Há registro de feridos, mas ainda não foram contabilizados na ação da PM. Foi realizada já no final do ato político, entre a Avenida Conde da Boa Vista, no bairro da Boa Vista, e a Ponte Duarte Coelho, no centro da cidade, por volta do meio-dia. Os manifestantes afirmaram que a PM atacou de forma inesperada e sem nenhum motivo perante a gente. Não estava fazendo nada, não estava acontecendo nada. A gente só estava atravessando a ponte em fila, batendo palma, algo muito tranquilo. E eles, a PM, responderam dessa forma do nada. Relatou a professora Eva Marinho. Ela participava do auto desde o início, às 10 horas da manhã, e não ficou ferida. A PM chegou a usar spray de pimenta contra a vereadora do PT, Liana Cirne, também de forma inesperada e dentro de uma viatura enquanto ela conversava com agentes. Na saída da concentração do ato, a polícia que acompanhou todo o protesto impediu a saída de carros de som que eram utilizados pelas lideranças da manifestação para fazer falas políticas e recomendações de segurança da pandemia, como manter a distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas durante o ato. Desde a última segunda-feira, 24, Pernambuco está sob um novo decreto estadual com medidas de restrição para atividades sociais e econômicas, especialmente neste final de semana. No seguinte, está permitindo apenas o funcionamento de serviços essenciais, mas as pessoas não estão proibidas de circular na cidade. No último sexta-feira, 28, 34ª Promotora de Justiça da Defesa da Cidadania da Capital, PGDCC, Helena Capella, com atribuição na promoção à defesa da saúde do Ministério Público de Pernambuco, PMPPE, emitiu um documento recomendado a não realização de eventos que possam ocasionar aglomeração neste final de semana. A exemplo do ato agendado para a data de 29 de maio, na Praça do Derby, a recomendação utilizou o decreto assinado pelo governador Paulo Câmara, PSDB. Com base, o documento reforça que o Código Penal brasileiro, nos artigos 267 e 268, tipifica como crime casos em que os cidadãos ou organização opõem à disseminação de uma pandemia, ao menos a infração à determinação do poder público que venham impedir a disseminação de doenças contagiosas. Paulo Câmara se manifestou na tarde deste sábado por meio de vídeos publicados em rede social e disse que determinou a abertura, apuração de responsabilidade dos episódios de violência. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social já instaurou o procedimento para investigar os fatos, afirmou o governador, que quis dizer ainda que o comandante da operação envolvido nas agressões à vereadora ficaram afastados enquanto durar a investigação. Vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, do PCdoB, em vídeos publicados em rede social, afirmou que a ação da PM não foi autorizada pelo governo do estado. Nós estamos ao lado da democracia. Os atos de violência que repudiam desde já estão sendo apurados e terão consequências, diz a publicação, que termina com "Fora Bolsonaro". Prefeito do Recife, João Campos, do PSB, também afirmou por meio de rede social que não pode haver espaços
para cenas como as que assistimos hoje e defender a investigação sobre o caso. Variante da Índia mostra muita resistência. Os medicamentos com anticorpos e vacinas Covid-19 são menos eficazes contra uma variante do coronavírus que foi detectada pela primeira vez na Índia, de acordo com os pesquisadores. A variante, conhecida como B1.617.2, possui mutações que a tornam mais transmissível. Hoje é predominante em algumas partes da Índia e se espalhou para muitos outros países. Uma equipe multicêntrica de cientistas na França estudou uma variante B1.617.2 isolada de um viajante voltando da Índia. Em comparação com a variante B1.1.7 identificada pela primeira vez na Grã-Bretanha, a variante da Índia era mais resistente a drogas com anticorpos, embora 3 drogas atualmente aprovadas ainda permaneçam eficazes contra ela, eles descobriram os anticorpos no sangue de sobreviventes não vacinados de Covid-19 e de pessoas que receberam ambas as doses da vacina Pfizer/BioNTech foram de 3 a 6 vezes menos potentes contra a variante da Índia do que contra a variante do Reino Unido e uma variante identificada pela primeira vez na África do Sul, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-feira, 27, no site Bioarxiv antes da revisão por outros cientistas. A vacina de 2 doses AstraZeneca, que não protege contra a variante da África do Sul, provavelmente também é ineficaz contra a variante da Índia. Os anticorpos de pessoas que receberam sua primeira dose quase não inibirão essa variante indiana, disse o coautor do estudo, Olivier Schwartz, do Instituto Pasteur. O estudo, acrescentou Schwartz, mostra que a rápida disseminação da variante da Índia está associada à sua capacidade de escapar do efeito dos anticorpos neutralizantes. Provavelmente também será ineficaz contra a variante da Índia. Os anticorpos de pessoas que receberam sua primeira dose quase não inibirão essa variante indiana, disse o coautor do estudo, Olivier Schwartz, do Instituto Pasteur. O estudo, acrescentou Schwartz, mostra que a rápida disseminação da variante da Índia está associada à sua capacidade de escapar do efeito dos anticorpos neutralizantes. Provavelmente também será ineficaz contra a variante da Índia. Variante do Covid-19 da Índia é muito resistente, droga com anticorpos impede agravamento da doença em 85% dos casos. Pacientes em uso de imunossupressores devem estar cientes de que podem não estar totalmente protegidos contra a Covid, mesmo vacinados, diz estudo a seguir. Um resumo de alguns dos estudos científicos mais recentes sobre o novo coronavírus e os esforços para encontrar tratamentos e vacinas para a Covid-19, a doença causada pelo vírus. Variante da Índia mostra muita resistência aos medicamentos com anticorpos e vacinas Covid-19 são menos eficazes contra uma variante do coronavírus que foi detectada pela primeira vez na Índia, de acordo com os pesquisadores. A variante, conhecida como B1.617.2, possui mutações que a tornam mais transmissível. Hoje é predominante em algumas partes da Índia e se espalhou para muitos outros países. Uma equipe multicêntrica de cientistas na França estudou uma variante B1.617.2 isolada de um viajante voltando da Índia. Em comparação com a variante B1.1.7 identificada pela primeira vez na Grã-Bretanha, a variante da Índia era mais resistente a drogas com anticorpos,
Embora 3 drogas atualmente aprovadas ainda permaneçam eficazes contra ela, eles descobriram os anticorpos no sangue de sobreviventes não vacinados de Covid-19 e de pessoas que receberam ambas as doses da vacina Pfizer/BioNTech foram de 3 a 6 vezes menos potentes contra a variante da Índia do que contra a variante do Reino Unido e uma variante identificada pela primeira vez na África do Sul, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-feira, 27, no site Bioarxiv antes da revisão por outros cientistas. A vacina de 2 doses AstraZeneca, que não protege contra a variante da África do Sul, provavelmente também é ineficaz contra a variante da Índia. Os anticorpos de pessoas que receberam sua primeira dose quase não inibirão essa variante indiana, disse o coautor do estudo, Olivier Schwartz, do Instituto Pasteur. O estudo, acrescentou Schwartz, mostra que a rápida disseminação da variante da Índia está associada à sua capacidade de escapar do efeito dos anticorpos neutralizantes. Provavelmente também será ineficaz contra a variante da Índia. Os anticorpos de pessoas que receberam sua primeira dose quase não inibirão essa variante indiana, disse o coautor do estudo, Olivier Schwartz, do Instituto Pasteur. O estudo, acrescentou Schwartz, mostra que a rápida disseminação da variante da Índia está associada à sua capacidade de escapar do efeito dos anticorpos neutralizantes. Provavelmente também será ineficaz contra a variante da Índia. Nova droga impede Covid leve de piorar. Uma droga de anticorpos da Vir Biotechnology, Vir.U, e GlaxoSmithKline, GSK.L, que protege contra a progressão de Covid-19 em pacientes de alto risco com doença leve a moderada, recebeu autorização de uso de emergência pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos na quarta-feira, 26. Em um grande estudo randomizado, o risco do paciente de progressão para uma doença mais grave foi reduzido em 85% com o medicamento Sotrovimab, em comparação com um placebo, de acordo com um relatório provisório do estudo publicado nesta sexta-feira, 28, no site Medrxiv. Todos no estudo tinham fatores de risco para Covid-19 grave, como doenças cardíacas, diabetes, obesidade e velhice. 3 dos 291 pacientes, 1%, no grupo do Sotrovimab ficaram doentes o suficiente para serem hospitalizados, contra 21 dos 292, 7%, no grupo do placebo, disseram os pesquisadores. Todos os 5 pacientes que precisaram ser internados na terapia intensiva receberam placebo. Complicações graves foram menos comuns com Sotrovimab do que com placebo. O tratamento com anticorpos estará disponível para pacientes com Covid-19 nas próximas semanas, disseram GSK e Vir na quarta-feira, 20. Xi Jinping acredita que a China terá a América nas mãos antes de 2030, diz Biden. Desde a administração anterior, de Donald Trump, os Estados Unidos têm exercido significativa pressão diplomática e econômica sobre a China em uma série de questões, incluindo comércio e desenvolvimento militar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse às Forças Armadas do país, nesta sexta-feira, 28, que o líder chinês 11. Jinping está convencido de que a China terá mais poder que os norte-americanos nos próximos 10 a 15 anos. Na instalação militar Joint Base Langley Eustis, em Hampton,
na Virgínia, ele afirmou que os Estados Unidos estão em uma batalha entre democracias e autocracias, ressaltando ter passado mais tempo com 11 do que qualquer líder mundial. Segundo ele, foram 24 horas de reuniões privadas com o presidente chinês. Na instalação militar Joint Base Langley Eustis, em Hampton, na Virgínia, ele afirmou que os Estados Unidos estão em uma batalha entre democracias e autocracias, ressaltando ter passado mais tempo com 11 do que qualquer líder mundial. Segundo ele, foram 24 horas de reuniões privadas com o presidente chinês. Ele acredita firmemente que a China, antes dos anos 2030, 2035, vai ter a América nas mãos, porque as autocracias podem tomar decisões rápidas, disse Biden. Em seguida, o presidente garantiu ao público que a América é única. De manhã, o governo Biden propôs um plano de orçamento federal para o ano fiscal de 2022. Segundo a proposta, aproximadamente 1,9 trilhão de dólares, cerca de 9,93 trilhões de reais, serão para combater a influência iraniana, chinesa e russa na maior parte da Europa e da Eurásia, com um forte foco no Oriente Médio. Com a agência Sputnik Brasil, a ANEEL aciona a bandeira vermelha 2 para o mês de junho. Segundo a agência, condições hidrológicas desfavoráveis nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional devem deixar contas de luz mais caras. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou na noite desta sexta-feira, 28, que a bandeira vermelha, no patamar 2, será acionada no mês de junho. Isso representa um custo de R-cifrão. A tarifa sofre acréscimo de R-cifrão 0,06243 para cada kWh kWh consumido, fazendo com que as contas de luz fiquem mais caras. Segundo nota da ANEEL, o mês de maio foi o primeiro da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional, SIN, e registrou condições hidrológicas desfavoráveis. Nesta sexta-feira, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta conjunto de emergência hídrica para a área da Bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. O mês de junho vai começar com os principais reservatórios do SIN em níveis mais baixos do que o ideal para esta época do ano, o que tende a significar redução da geração de energia por hidrelétricas e o aumento da geração por termoelétricas, o que encarece o custo da produção. Essa conjuntura pressiona os custos relacionados ao risco hidrológico, GSF, e o preço da energia no mercado de curto de prazo, PLD, levando à necessidade de acionamento do patamar 2 da bandeira vermelha. O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada, informa a nota. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL e sinaliza o custo real da energia gerada. Segundo a agência, as cores verde, amarelo e vermelho, nos patamares 1 e 2, indicam ao consumidor se a energia custará mais ou menos em função do custo da geração e possibilitará que ele tome medidas para economizar no consumo ou efetuar um consumo mais consciente. Em seu site, a ANEEL dá dicas de como economizar energia, como tomar banhos mais curtos usando o chuveiro na potência morna,
deixar a porta da geladeira aberta apenas o tempo necessário e não colocar alimentos quentes dentro dela, juntar roupas para passar de um só vez e retirar aparelhos da tomada quando possível. Com Agência Brasil.